Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Góes, sou professor de português e inglês do Elite e venho hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a prova de linguagens do Enem. Nossa prova tá chegando e o ponto aqui hoje é língua estrangeira. Vamos falar um pouquinho sobre a prova de inglês, do Enem, de que maneira ela tem se apresentado, de que forma ela traz ali as questões que vão de alguma maneira avaliar a sua compreensão e a sua interpretação textual e quais são os pontos mais recorrentes nesse tipo de avaliação. Um assunto que é de extrema importância para nós na prova de linguagens como um todo, mas sobretudo na prova de língua estrangeira, nesse caso de inglês, é gênero textual, Você sabe que existe uma diferença clássica entre o tipo textual, que é a tipologia, e o gênero textual. O tipo de texto, ele tem a ver com a macroestrutura, Então, com a composição do texto com base nos elementos estruturais que fazem daquele texto um texto descritivo, argumentativo, injuntivo, O gênero textual, ele está dentro de cada um desses tipos de texto e ele diz respeito à função sociocomunicativa, que aquele texto vai exercer dentro da sociedade, tanto que não existe uma quantidade específica de gêneros textuais no dia de hoje. Você sabe que para cada necessidade comunicativa que o falante desenvolve, com o passar do tempo, novos gêneros textuais vão surgindo. Na prova de inglês especificamente, nós temos com muita frequência a cobrança de gêneros textuais híbridos, textos híbridos, textos que apresentam uma linguagem mista, tirinhas, cartoons, as histórias em quadrinho, as charges, textos que muitas vezes evocam críticas sociais, que vão trabalhar com pontos ali que são discutidos na realidade. É importante lembrar da função cidadã do Enem como instrumento avaliativo que te possibilita ingressar no ensino superior, Então, naquelas 5 questões ali de inglês, não basta apenas querer ler e resolver a questão, não se trata apenas de interpretação textual, mas de você conseguir codificar as informações que o texto pretende te passar e qual é a habilidade que você precisa ativar dentro da competência daquele conteúdo, daquela questão, para que você de fato chegue à resposta correta. Nos últimos anos, nós tivemos gêneros textuais diversos, desde definições de dicionário, fragmentos de matérias jornalísticas, diálogos formais e informais, letras de música, alguns poemas, nada tão complexo, mas que explora de forma bem diversificada e traz uma abordagem extremamente pertinente ao cotidiano desses jovens que são alunos de ensino médio, que são candidatos a esse exame. Então, entender esse lado um pouco não diversificadamente exagerado, mas infinito que a linguística textual traz pra gente com os gêneros textuais é muito importante para você fazer uma prova com segurança, Dominar ali não necessariamente as marcas linguísticas e extralinguísticas daquele texto, mas saber por que ele existe, para que ele funciona, o que aquele texto pretende comunicar. Preste muita atenção aos elementos não verbais que compõem o campo visual dos textos, Muitas vezes a ilustração, a imagem, a representação gráfica, dentro daquela história, dentro daquela tirinha, naquele cartaz, naquele cartoon, diz muito mais do que a linguagem verbal, e esses detalhes, eles costumam, inclusive, aparecer nas questões, na cobrança das habilidades dentro daquele item, O Enem chama as questões de itens, nós temos ali cada item abordando uma competência, e para cada abordagem dessa competência na questão, você tem uma habilidade. Não necessariamente apenas uma alternativa está certa, seja de acordo com o texto, seja de acordo com o bom senso, mas apenas uma alternativa vai responder ao comando, à habilidade que aquela questão explora. Então, entender e saber conjugar essa competência, essa habilidade e esse viés, essa abordagem que a prova vai fazer, sobretudo no que concerne aos gêneros textuais, é muito importante para que você faça uma prova sem dificuldades. Então, espero ter te ajudado com essa pílula, te desejo uma boa prova e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo!